aguarda um minuto, tá? Eu dou sinal aqui, ó, eu aviso aqui. Languti, boa noite. Boa noite a todos que estão adentrando nesta reunião. Vou dar mais um minutinho para ver um pouco a movimentação que o William acabou de enviar o link para as pessoas. Não vamos esquecer da Mara, certo? Adriana também, boa noite. Boa noite a todos os irmãos, amigos do CLA, fora do CLA, mas agradeço a presença. O Rodrigo Martins também, obrigado, boa noite. Depois, Rodrigo, fala de onde você é. Ah, ô Rodrigo, boa noite. Grande mestre de Curimba. Obrigado por participar. Estamos aqui mais uma noite para uma conversa. Espero que as reflexões aqui que sejam passadas sejam de uma boa utilidade. Mas antes de mais nada, nós vamos agradecer ao nosso Pai Criador por permitir estarmos aqui. Em homenagem de um leigo que atuava só no kardecismo, um dia fui convidado a ir num centro por um amigo do centro Allan Kardec. Ele era gerente da Vilares, e você tem que ir, você vai comigo. Então, eu nunca tinha entrado num centro de Umbanda, Candomblé, e fui. Tinha uma escada, então ele abriu o portão, era na rua Japão, Santo André, abriu a escada, tinha que descer. Uma escadinha estreita, tinha 2 desvios. Abriram, ele indicou para mim descer, comecei a descer. Eu comecei a descer, na sequência o Pai de Santo, por terceiro, o meu amigo. Quando eu estava descendo, que eu fiz a primeira curva, tinha um senhor, bem de idade mesmo, negro, com um chapéuzinho de palha, e estava manipulando alguma coisa que eu não observei. Só que para mim não pisar nele eu desviei, mas a escada era apertadinha, então eu exprimi muito. Só escutei o Pai de Santo cochichando, falando assim: ele é vidente, você trouxe um vidente. Ele falou: mas não é sempre não. Pois bem, quando chegou num galpão, tinha várias senhoras todas de branco, né, bem vestidas, trabalhando com pipocas. E pro lado esquerdo era o galpão do centro, e não tem a folha, é só o batente. Aí ele falou: você pode entrar e esperar aí dentro. Eu não conhecia, achei bonito, tinha um trono de madeira, algumas coisas igual tem aqui, mas muito bonito, muito natural. Então você se sente bem num lugar natural. E aí eu estou sentado lá olhando sozinho, de repente daquela parede aqui do lado direito começou a vir um espírito, né?
todo de palha, bem mais baixo que eu e dançando num ritmo muito lento e bonito. E eu comecei a acompanhar, só que aí começou a ficar como eu vejo meus amigos aqui. Fiquei observando, né, sem medo, que eu já tinha passado desde criança muitos medos, então aquilo era tranquilo. Passando, passou na minha frente, e quando chegou no trono de madeira, ele subiu o degrau, que eu olhei para o lado, sumiu do trono de madeira. Então esse foi o primeiro. O segundo foi Ogum, depois eu conto essa história. E a terceira foi Iemanjá. Eu tenho Oxalá, Ogum e Iemanjá. E toda vez que meus pais de santos jogavam, a última, que foi minha grande mãe e irmã, olha, tá uma briga danada. Apesar de ter esses, eu trabalho na frequência, graças a Deus, além deles e de Oxalá, eu trabalho, tenho verdadeira paixão pelo meu pai, Obaluaê. A Totô, meu pai, Obaluaê. Salve, meus pais de Obaluaê. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho Boa noite a todos, bem-vindos. Como trabalhamos na frequência do Pai Obaluaê, de todos os orixás, porque na realidade, quando as pessoas falam, eu sou filho de tal orixá, de tal, muitos que vêm aqui, qual é meu orixá? Quando precisa nós jogamos, vemos em outros aspectos, mas o médium que começa aqui, primeiro ele tem que saber o ponto de força dele principal. Então isso é passado. Já ao vivo e a cores, até as pessoas que vêm para tratamento, já deixa bem avisado que esse ponto de força ninguém deve conhecer. É exclusivo da pessoa e para a segurança da pessoa. Então nós direcionamos mentalmente a pessoa naquele local. Se nós vamos trabalhar com psicologia, psicanálise, são pontos ideais de descanso, é o seu sanctum e assim por diante. Mas é algo que a pessoa pode recorrer quando necessita, né? Pois bem, trabalhando na frequência de Obaluaê, nós temos vários auxiliares. Quase todos, trabalhamos com todos os Exus, não tem problema nenhum. Mesmo na nossa frequência de todos os orixás. Mas vamos falar daqui a pouco sobre a especificidade de mediunidades. Então, todos esses trabalhos são feitos
por diversas frequências e diversos Exus. Gostamos de trabalhar no auxílio, principalmente em algumas zonas umbralinas, que são chamadas umbralinas. Eu falo DC, mais fácil para mim e para as pessoas que trabalham aqui. Então, é feito isso. Estávamos para começar, eu falei, olha, eu vou começar falando o seguinte: tudo é culpa de Exu. Tudo é culpa de Exu. Já explicamos nas duas últimas, depende muito da classe dos espíritos. Tem um aspecto que nós devemos abrir um parênteses, né? A Umbanda da Caridade, né, que foi do Pai Zélio, não se importava com religiões, ou seja, os credos, a cor, posição social, se preocupava com a caridade. Tanto que em 1941, no primeiro congresso, quando tentou, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, a solicitação que fizesse uma união, porque eram muitos centros. Então, foi feito esse primeiro congresso, onde foi apartado de alguns preceitos afro-brasileiros, como matança, isso e aquilo, mas chegaram-se a um acordo que todas as obras de Kardec, do grande pesquisador, deveriam ou poderiam ser utilizadas. Só vem corroborar o que a gente estava falando, né, que nós fazemos. Tá, partindo daí, tudo o que acontece é culpa de Exu. Se não é Exu, é culpa de Egum. Se não é de Egum, é de Quiumba. Mas, principalmente, é culpa de Exu. Quando eu fui treinado o quê? Tudo que viesse da palavra Umbanda, Candomblé, não importa o que seja, eu tinha que combater. Até a passagem que eu falei da semana passada, na outra reunião, do ser de vermelho que apareceu. Depois teve essa passagem que eu vi esse ser, depois de muitos anos vim saber que era o Baloia. Nessa culpa desses Exus, porque funciona assim, na Umbanda, Candomblé, seja lá onde for, o filho de santo, ou a pessoa, o necessitado, depois eu vou falar de outros, a minha passagem de 30 anos, mas vamos falar dessa aqui primeiro. A pessoa chega, está com um problema, é Exu. Precisa fazer um agrado, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, o Exu, Quiumba, os Eguns. Então precisa fazer alguma coisa. Não se coloca em questão a vida da pessoa, como ela age durante o seu dia, sua semana, seu mês, como é a relação com as pessoas, não se coloca isso. Certo? Esse é o primeiro aspecto. E aí precisamos fazer isso, o seu Exu precisa se manifestar, precisa daquilo, precisa disso, e a pessoa lá passando mal. Tudo é culpa de Exu. Só esquecem-se de um detalhe. Os médiums, as pessoas, têm uma especificidade de mediunidade. Precisa ser respeitada. Já vi alguns casos, e aqui, né, com as pessoas aqui, muitos relatos, porque todos vêm de alguns centros. Então, muitos relatos somados aos meus. Você está numa gira,
como visitante, eu tenho um pequeno defeito. As minhas ferramentas, o que é me permitido fazer, me traz alguns transtornos. E é desde quando eu me conheço nesse caminho, que vão ter mais histórias sobre isso. Estávamos certa vez no centro, numa gira, achei muito bonito o começo, vi muitas coisas, expliquei como entraram as pessoas, os irmãos, né, espirituais, como entraram, a dança que fizeram, achei fantástico. E começou o trabalho, estou sentado, né, como visitante, olhando, uma menina começou a passar mal, muito mal. Então ela ficou num canto encolhida e passando muito mal. E eu observando aquilo. Aí uma mulher foi, falou com ela no ouvido, ela ainda continuou muito ruim. De repente ela pôs a mão na região baixa e dobrou. E aí junta um, junta outro e vai juntando gente. Aí nego falando, eu escutei uma voz bem alta, ela bolou no santo. Aí vem o dirigente, né, o pai de santo, olha, fala alguma coisa, faz uns movimentos e a menina lá. Aí começaram a querer repreender a menina. Eu comecei a tremer, esse é meu defeito. Eu começo a tremer de uma tal maneira e tenho que fechar os punhos de uma tal maneira porque eu não me controlo. Começo a ficar passado. E aí a pessoa que me levou, eu falei para ela, conversa com ele, vê se eu posso conversar com a moça. Aí ela falou, não entendi. Eu falei, por favor, conversa com ele, veja se eu posso conversar com ela, porque senão eu ia embora. Eu não ia aguentar esse tranco. Aí ela foi, conversou com ele, era num outro estado, não era São Paulo. Ele pegou e deu autorização. Mas no momento que eu fui conversar, fizeram uma roda. Algumas casas que eu já tive que ir é a mesma coisa. Todos os parentes querem ficar no quarto comigo com a pessoa que está batendo cabeça na parede. Aí, muito rapidamente, eu pedi para todo mundo afastar e só falei o seguinte, pede para rezar, pede para rezar, pede para rezar. Fechem os olhos, pede para eles fecharem os olhos e rezar. Quando me aproximei, comecei a conversar, porque é automático, eu não seguro a garganta. Vem e a garganta funciona, aí eu não consigo dominar mais. E foi falando e vai vindo as imagens, aí eu já me desloco para o local e conversando. Foi conversando com o espírito, já avisou que tinha médicos vindo e eu fazer uma operação nesse espírito. Simplesmente foi acalmando, passou, o espírito dormiu, eles fizeram a cirurgia, dormiu, também tirou um pouco da raiva dele. Eu começo a voltar ao normal, obviamente a menina de semiconsciente para inconsciente capotou. Aí escutei novamente, bolou no santo, tem que fazer não sei o que, jogar água, sei lá. Eu falei, calma, não é isso não. É que nós saímos por um portal. Nós temos que voltar por ele. Mas para voltar, todo mundo tem que ser limpo. As pessoas aqui são treinadíssimas nisso. Sabe, cada movimento de cada espírito que acompanha, pelo menos 2, para trazer isso de volta. É o treinamento. De repente a moça, como aqui, a moça passa pela porta, tá vindo, eu falei, olha, já tá chegando, pode pegar a água que ela vai deitar aí, já vai levantar. Aí ela voltou meio grogue, deu água, você tá bem? Tô bem. Tá doendo alguma coisa? Não.
pressão na cabeça, as costas, que você se contorceu, até gemeu um pouco. Não, estou excelente, sumiu tudo. Certo? Posso contar mais umas 30 histórias dessa. O que eu quero dizer? Os médiuns sempre não são treinados. Não são treinados. E médium bom é aquele que está com a roupa bonita, é o Romário, né? Eu sou o puxa-saco do pai de santo, sou o baba-ovo dele, então eu mando aqui. Para ser sincero, é isso. E aí você pega um médium bom pra caramba, tá largado num canto. Porque a grande maioria tem o diamante. Chegou a primeira vez, é um diamante. Bom, vai ser um médium excepcional para trabalhar na casa do Mestre Jesus, do Pai Obaluaê, de quem vocês quiserem. Mas aí vocês pegam um pedreiro para fazer a lapidação. Aí, mano, Zé, pega aí a talhadeira, pega essa marreta e dá na pedra aí que vai ficar um diamante bonito. Não tem condições. Por isso que 2 vezes nós vemos batendo no estudo. No estudo. Eu, com todo respeito, fui lá, depois expliquei separado o que deveria ser fazer com a menina. Com todo respeito. Jamais vou contar na frente de todo mundo. Conto para o pai de santo, conto para o dirigente, que já trabalhei em vários centros. Nunca atropelei ninguém. Embora às vezes tinham fila, eu precisava que você me falasse o que foi. Você vai falar com o seu Fernandes, você vai falar com o fulano, você vai falar com a ciclana, você fala com a pessoa. Eu estou passando para ela, ela explica para você. É questão de respeito e hierarquia. Mas certos absurdos não dá para a gente engolir. Certo? Tá. A pessoa chega num centro, conforme a mediunidade dela, em grau leve, grau médio ou grau máximo. Precisa de um auxílio urgente. Vai depender muito da boa vontade dela, de gostar do ambiente, porque quem escolhe o médium, a seleção é natural. Quem escolhe o médium é o lugar, não é o médium que vai escolher aquela casa. São os mentores da casa que vão escolher aquela pessoa. E o que precisa? Precisa trabalhar a pessoa, que ela melhore em todos os seus campos da vida. Em Minas tinha um espírito, seu Capa. Essa semana eu vou ligar para Cecília, se ela autorizar, vou dar até o endereço dela, telefone, uma excepcional mãe de santo. Ele falava o seguinte: Exu não dá nada para ninguém. Seu Capa. Fantástico ele. Tem até umas gravações dele. Todas as reuniões desde 2008 são gravadas. Por falar nisso, William, o gravador tá lá para frente. Aí, Exu não dá nada para ninguém. Um dia, acho que intuído, falei: posso completar? Seu Capa, pode. Só indica os caminhos para o trabalho em Deus. Né? Então, já vi muitos casos da pessoa entrar batendo cabeça, precisa de um auxílio urgente, ela precisa trabalhar urgentemente, porque, como diz o negro, mediunidade é um lago, tem a entrada de água, tem a saída de água. Tampe a entrada e tampe a saída. O que acontece depois de um determinado tempo? A água vai apodrecer. Isso é o médium.
E essa história de você estar entrevistando um médium, ou ele querer auxílio, querer trabalhar, e você fala, não, você não pode parar, é obrigação. Não é obrigação nenhuma. Não tem obrigação nenhuma. Ninguém tem obrigação de nada, ele só tem que entender que ele vai estar estagnando a energia dele. Nessa estagnação, vai refletir no seu perispírito, vai transmitir isso para suas células. Consequentemente, vai danificar seu corpo. Depois é um tal de dói joelho, dói a coluna, isso e aquilo, aí começam a aparecer coisas piores. Às vezes dá um retrocesso, às vezes não tem retrocesso, porque já é configuração celular, já foi, né? E aí, certo, já aconteceu de eu ter que sair de trabalhos espirituais, o grupo que eu trabalhava, né? Porque assim, olha, você está melhor? Estou excelente. A partir da semana que vem você pode começar a vir trabalhar se quiser. Já passei vários casos assim, não é um só não. Aí, simplesmente, as pessoas falam assim, olha, seu problema é mediunidade. Perfeito. Diagnóstico perfeito. Você vai tomar 50 passes, assistir reuniões de evangelização, e aí você vai vendo que você vai melhorando. Certo? E o trabalho? E o trabalho em si? De tirar aqueles doentes que estão do lado dele, com ele mesmo trabalhando para ele pagar as dívidas deles. Não, tem que estudar 3 anos, 2 anos. Você vai fazer o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Ou seja, o camarada está tendo um infarto, vai para o hospital. Chegou no hospital, é assim o médico, olha, o que ele está tendo? Ele não respira, ele está com um infarto. Primeiro ele vai tirar uma chapa da cabeça, na sequência ele vai tirar uma chapa do coração, depois vão medir a pressão dele, depois vão fazer o outro exame, depois o exame médico. Quando sai o exame de sangue, aí eu estou no consultório esperando ele para atender, tá? É isso. É isso. Alguém já parou para pensar, esses dirigentes já parou para pensar o seguinte: o Pelé, ele teve que treinar 10 anos ou ele já nasceu inerente a ele jogar bola? Algumas coisas com os seres humanos não são inerentes. Os gênios da matemática, os gênios da química, alguns outros gênios é inerente à pessoa. Vai estudar depois? Tem que estudar. Mas não assim, melhorou a pessoa? Não, sabe, dói. Você tem que concordar com essa dor. Primeiro você faz tudo isso, você vai melhorando. Vai vendo. É muito simples a análise. Você que está me vendo, ou eles que estão aqui, eu falo sempre isso. Você tem uma dor de cabeça que está explodindo a sua cabeça. Aí você me conta, eu estou com dor de cabeça. Olha, você precisa ter fé, precisa acreditar muito. Tome um comprimido, mas não parou, já tomei. Tenha fé, vai passar a dor de cabeça. Sabe por quê? Porque não está doendo em mim. É simples. Já vi dirigente encostar na pessoa e falar, você tem que se controlar, você está tremendo todo, está quase chorando. Não é agora que recebe, você tem que se controlar. Passei
passei por um negócio desse uma vez. Mandaram fazer curso de médiuns, eu fui. Ó, você, seu Fernando, olha, você trabalha magnificamente bem, mas precisa se instruir. Você precisa fazer um curso de médium. Bom, tá, de quando é? De sábado. Tá, caiu eu ir lá no sábado à tarde. Beleza, 2 rodas grandona, cheio de gente. Tô lá. E o instrutor que veio lá de São Paulo, né? Que até depois ele largou a família e se juntou com a menina que ajudava ele a dar o curso. São espíritas, mano. Que a federação mandou. Aí, beleza. Estamos lá. Tá vendo, Rosana? Estou cuidando do português. Estamos lá. E aí, vamos fazer isso, vamos meditar, vamos fazer... Tá, beleza, fiquei. De repente, a porta era um lugar curto, a porta era uma de garagem mesmo. Né? O pessoal que é Allan Kardec vai lembrar. Era uma porta vermelha, para entrar uma garagem. E tinha um banco de madeira aqui assim, atrás. Vermelho também. Quando eu fiz assim, chegaram 2 amigos com uma moça na mão, ela barriguda, puseram ela perto do banco e falaram assim: reza, ela está nesse hospital, que era o de Mauá, e o parto está muito complicado. Os médicos vão ver se salvam a criança, mas vamos orar bastante, pensa, né? Mentalize, para poder ver se também ajuda a mãe. Eu estou lá, vendo eles. Nisso, começou a bater na porta, não conseguiu entrar. Esses irmãos com a moça entrou. Começou a bater na porta, um senhor moreno, cabelo meio assim, penteado meio esquisito, com camisa de motorista. Quem lembra aqueles motoristas antigos usavam uma camisa azul, que tinha um bolso aqui e tal? Idêntico, com essa camisa. Ele começou a bater, que queria entrar, que aquilo era a casa do demônio, não ia levar a filha. Tá bom. Aí acabou a mentalização, deu para escutar, e pediu para todo mundo abrir os olhos, tal, eu não abri. Essa pessoa veio e bateu no meu ombro uma vez, bateu 2, aí me irritando, porque na época eu tinha, sabe, o nível de pressão ia subindo rápido na cabeça, assim. Aí bateu a 3ª. Aí ele me deu uma bronca que vocês não têm ideia. Ele parado na minha frente, me dando bronca, que eu tinha que ser educado, que eu não podia ser daquele jeito, e dando uma bronca violenta. E tem um detalhe, os outros, tudo rindo. Todos riam. Deixei ele falar. Para quem me conhece, quando eu tinha aí meus 22 anos, 23, sabe como eu era. Maloqueiro ao extremo também. Levantei, mandei ele para aquele lugar, educadamente, claro. Você também não vai ser agressivo. E aí falei para ele: você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que aconteceu? Você perguntou o que aconteceu? Levantei, não volto mais. Aí eu contei a história, o que aconteceu. Falei: agora vocês ficam rezando aí para eles, eu estou indo embora. Abri a porta e fui embora. Então, é assim. A pessoa, a maioria dos médiuns, principalmente as mulheres, sentem na carne. Dói a cabeça de explodir, dói as costas, dói a perna, dói o joelho de explodir. Tem um que trabalha aqui que é o Dida, ele deita pelos outros, quando tem que fazer uma cirurgia à distância, ele berra de dor. Quando o irmão está muito necessitado, ele
dobra lhe doa. Como é que pode você receber uma pessoa que entra na sua casa, eu estou com a cabeça explodindo, eu não aguento mais, aí começa a chorar, você tem que se controlar. Você tem que ter competência para fazer seu trabalho, não jogar a culpa nos outros. Você tem que ser competente. Se é competente, faz. Se não é, sai fora. Não fica atrapalhando. Porque é isso que denigra a imagem. É isso, não é só jogar sujeira na praça. É isso que denigra a imagem de uma religião. E se não tomarem cuidado, isso que está acontecendo, daqui a pouco sai de religião para seita. Para fazer essas tranqueiras na rua aí. Religião é carinho. É você entender naquele momento a dor do outro, mesmo que você não goste. Já aconteceu o caso, eu falo assim, ó, não atendo. Discute com a pessoa, não quero atender a pessoa. E avisei aqui. Quando acabou o trabalho, eu voltei. Tá tudo certo? Tá. Aí ele atendeu a pessoa. Ah, atendeu? Atendeu. E falou que é assim. Você é instrumento, não é dono de nada. Tá vendo? O espírito que vem trabalhar por você, ele te dá lição para você crescer. Não é o que eu quero, é o que tem que ser feito. Não é o meu ego, é o que necessita ser feito. Como é que eu posso chegar para uma pessoa que está chorando, contorcendo de dor, e falar para ela, ó, você tem que se controlar, você vai tomar o passe 14.558B, item 18, anexo 14, por 3 semanas, aí depois você vai entrar num curso, depois nós vamos botar você para trabalhar. Eu não entendo essas coisas. Eu não entendo. O médium todo dolorido, machucado, o espírito perto também precisando de ajuda, porque a simbiose já está grande. E aí vem com essa conversa, né? Então, eu fico às vezes abismado. Muitas vezes pode acontecer já aconteceu muitas e muitas vezes, a pessoa, quero trabalhar aqui, certo? Filho, filha, tem algum centro kardecista perto da sua casa? Tem. Vá lá. Porque é para ele ter a base. Se ele gosta realmente da Umbanda, tranquilo. Olha, eu vou, mas eu queria continuar aqui. Perfeito. Perfeito. Porque eu gosto de quem vem me perguntar as coisas. Posso chegar... Você pode me atender no sábado, 16 horas? Posso. Não, eu tenho uma dúvida, queria aprender sobre isso. Olha, eu fico maravilhado. Vamos lá conversar. Vamos. A matéria-prima é o médium. O diamante é o médium. Não é eu, não é você que cuida de trabalho. Nós orientamos, somos gestores. Como é que eu posso administrar uma empresa se eu não cuido de quem toma conta das máquinas? Se eu sou o gestor, eu estou na sala, não estou trabalhando em todas as máquinas. Então as pessoas têm que estar devidamente treinadas. E aí tem um detalhe: todo trabalho espiritual tem que dar lucro. Aí eu dou uma pausa, né? E vou explicar esse lucro. Rodrigo, obrigado. Silvana Prado. Silvana é de Taubaté, Silvana? Alcione, grande Alcione. Alcione, ela tem a Chácara das Flores.
Ela faz um trabalho magnífico com crianças. Ela e o marido largaram basicamente a vida delas para cuidar dessas crianças. Então depois o Gil ou o William, se puder, vai colocar aqui o Facebook da Chácara das Flores. Então eu gostaria que quem pudesse entrasse lá para ver o trabalho dela. Nós ajudamos quando podemos também, né? Mas vejam isso, por favor. Lilian Moura, seu Jorge. Ei, Silvia, falei seu nome hoje, Silvia, tá vendo? Né? A Graziele, a Edeli. Oi, Edeli, muito tempo. Celso, numas próximas é você que vai estar aqui, Celso Peretti, tá certo? Edna, grande mestra instrutora. Cláudio Silva. Cláudio, você é da onde, por favor? Escreve para nós. Sandra Castro, prazer também, né? E tem outros que eu vou falar aqui, o senhor Antônio Medeiros, Mãe Mara, a presidenta, Adriana, Consa, Rosana, Languti. Agradeço muito a presença de vocês. Então, os médiuns, os médiuns precisam ser treinados no Evangelho, a conversar, aqueles que vêm treinar melhor a ver, o que tem a sensibilidade melhor nisso, aonde é a digital dele que é a melhor para se trabalhar. Ele tem condições de conversar numa maca com um doente, com um enfermo? São treinados nas características colorimétricas, né? Boa noite, Selma, beleza? A Selma é de Taubaté, né? E são treinados a isso? Eles têm condições de fazer isso? Quando eu geria em empresas, trabalhei com pessoas, eu sempre gostei de treinar as pessoas, ensinar, porque me sobra mais tempo para aprender mais coisas. Mas a maioria dos centros, as pessoas se agarram a um carguinho de, sabe, pai pequeno, pai de santo, eu sou pai de santo. Tem uma história boa de pai de santo daqui a pouco para vocês. Eu tenho um monte, mas tem uma que é fantástica, né? De médiuns que não sabem que tem a potência que tem. Semana passada eu não disse que as pessoas fazendo o curso de ervas e faziam o curso de pai de santo no Rubens, comigo e a Débora lá, falando que a menina estava fingindo, porque fazia assim com a mão e não assim, porque não era o chum, né? Então, essas são as mentalidades, e é isso que está na praça, e é isso que denigre a imagem, porque começa a ser baseado na fofoca, né? Começa a ser baseado na fofoca, começa a ser baseado em coisas não saudáveis. Vem um espírito com uma carga violenta derrubando um médium. Aqui nós usamos fitas. Eu vou explicar isso em umas próximas. Em vez de todo mundo se recolher, pensar no seu orixá de cabeça, pensar no espírito que ele mais gosta, que se comunica, né? Não. Fica criticando o outro que está caído no chão. Aí eu pergunto, eu nunca fiz isso, mas já tive vontade. Você está criticando, mas você é competente para resolver? Vai lá e resolve. Aí você vai ver que vai parecer aquele cachorrinho que corre atrás do carro. O carro para, ele não sabe o que faz.
Porque ele foi iniciado em dogmas, em costumes fúteis, extremamente fúteis. E aí? Trabalho com espíritos não é brincar de ser espírita, quer seja o que seja. Como eu digo sempre, Negro fala sempre isso. A predisposição para aquele que tem coração, ele nunca vai estar. Ele é, sabe? A pessoa está enraizada nele. Ele tem o prazer de ver a outra pessoa bem. Aqui eu me orgulho muito desse grupo, muito. Se não tivesse uma base do Gil, do pai Gil, da Débora, mãe Débora, do William, do Celso e de outros, é assim, a pessoa vem, ela precisa tomar um banho. Gil, puxa, precisamos de ervas. Ele pega o carro e sai, vai atrás. Já tiveram pessoas que falavam, eu não consigo chegar aí. Falaram que aí é excelente, eu não consigo chegar, eu vou trabalhar, só vou chegar aí. Se eu fosse chegar aí, eu só posso chegar 00:30. Nós ficamos esperando até 1h da manhã. Porque está dentro. Pode acontecer também que depois a pessoa nem dá atenção para você. Não tem problema. Nós não damos com a direita para puxar com a esquerda, como diz o mestre. Não fazemos isso. Mas também sou humano. Eu usava um celularzinho que era de flip-top, igual aquele do Jornada nas Estrelas. Olha, os alunos da faculdade me encheram o saco. Aqui todo mundo falando que eu tinha que ter um WhatsApp. Chega em casa, a dona da pensão, ó, tem esse WhatsApp para você. Certo. Põe para funcionar. Aí começamos a usar aqui. Ô Lilian, Silvana, Prado, obrigado. Começamos a usar aqui. Eu achei uma ferramenta fantástica. Por quê? Atendia pessoas em outro estado por telefone, né? O pequenininho tem um filtro, que é a Débora e a Cida. Esse filtro vai me passar o que é. Aí eu falo assim, ó, eu vou ter um tempo amanhã ou mais tarde, quando eu acabo de falar isso, mas é quase 90%. A pessoa tem isso, aí eu tenho que começar a escrever. E aí, muito rápido. Ó, a pessoa tem isso, precisa tomar esses banhos assim, direciona o espírito para tal lugar, a gente vai fazer isso no sábado, tá certo, e depois a pessoa passa como ficou. Aí a resposta é, ó, fiquei muito bem, a gente completa no sábado. Só que eu percebi o seguinte, o volume começou a aumentar muito, até de outros estados. E o interessante é que você dá atenção para a pessoa não dá atenção para você. Muitas vezes as pessoas querem que você, eu mandei lá, é obrigação dele. Não é obrigação minha não, o problema é seu, não é meu. O problema é seu, não é meu. Eu sou uma ferramenta do plano para ajudar você, como os médiuns daqui. E aí as pessoas não entendem isso, porque eu falei para a Débora, para de correr atrás das pessoas. Se elas não informam como ficaram, cancela, não faz mais nada. Porque depende da boa vontade também da pessoa. Então esses vão para uma casa, o pai de santo deita e rola, igual hoje, né? A Languti mandou um negócio para mim.
trabalho online, manda uma caixa, né, para a pessoa. Manda uma caixa para a pessoa, vamos fazer um trabalho online, aí você paga em cartão de crédito, sei lá. Tá chegando nesses níveis. Então esses médiums podem ficar nessas casas, não tem problema nenhum. O que eu estou falando é aquela pessoa que procura com humildade, que gosta do espiritismo, ou o espiritismo normal, né? Ou da Umbanda, sei lá de quantos tipos de Umbanda, pelo menos a gente sabe de umas 10, 11. Então esse médium tem que ter carinho com ele, porque é uma pessoa que está debilitada, está machucada, é uma pessoa que quer um direcionamento. Como é que eu posso simplesmente atropelar ou achar que eu sou o Romário do negócio? Não sou, eu sou o Gandula. Porque quando eu estava lá embaixo, que eles me tiraram, mandaram para essa, e eu peço desculpa a Deus, né? Por mais da metade só na bagunça. Isso era segundo plano, terceiro, quarto, tal. Agora já estou melhorando um pouquinho. Então, esse você tem que ter carinho, porque foi com esse carinho que tiraram você de lá. Esse carinho que foi tirado de lá. Então, quando alguém chega, e eu vejo que alguns lugares que eu fui, simplesmente maltratados, não só pelos dirigentes, mas também pelos que estão na corrente, é inacreditável. Simplesmente o que nós percebemos é as pessoas são. A pessoa é refletiva, não é refletiva. Não é refletiva, tem o maior carinho, quer aprender, ensinem. Tenham dó dela. Não enganem. Não precisa bancar o gostoso. Não precisa bancar a mãe supra-suma. Simplesmente auxilie. Mas com estudo, com disciplina. Se você tem suas ferramentas, é baseado no seu estudo, segue o roteiro, siga. Estou de pleno acordo, fui salvo assim também. Depois fui melhorando com as ferramentas que eu tenho. Geralmente, aquele médium mais tadinho que está lá no canto, ele é muito mais potente do que muitos que estão na parede, que estão dando risada dele. Muito. Eu ia fazer um comentário, mas creio que seria deselegante. Mas aqui eu falo muito para as pessoas, né? Aqui eu falo muito para as pessoas o seguinte: você está lá com dor de cabeça, está tremendo na mesa, está se contorcendo de dor. Aí a pessoa chega e fala assim: você tem que se controlar, tá no livro tal, página 14, aí você tem lá no rodapé que está escrito que você tem que se controlar. Certo? Então, está escrito na minha intuição que você tem que ser competente para fazer seu trabalho. E se a pessoa dá uma resposta dessa? Quem está sentindo a dor sou eu, não é você.
E aí? Não. E aí? Então, não gosto muito de papagaiada. Gosto de trabalho, né? Beber uma água? É sério mesmo que já vai dar uma hora? Sim. Tá bom? Nem falo o que ia falar, hein? Ó, Edna Garcia, já falei. Cláudio Silva, muito obrigado. Rosilene Lemos, também está vendo nossa conversa. Sandra Castro, Eliel Calisto, Antônio Medeiros. Sandra Castro, de Florianópolis, viu? Puxa, que maravilha! Você vai em algum lugar, trabalha, Sandra? Depois a gente pode até conversar, muito legal. Muito obrigado mesmo. Espero que esteja gostando. Talvez na próxima live nós vamos falar sobre não oferecer serviços. Característica de algumas mediunidades e não oferecer serviço. Não saiam oferecendo serviço. Já a outra história do médium, do Pai de Santo, me cobra para a gente falar aqui dos centros que a gente foi. Eu estava na Casa Bahia pagando um carnê, já tem uns 2 anos, mais ou menos. Tinha um senhor muito forte, novo, ele com 2 bengalas e um colete nas costas, e a mulher do lado, e ele se mexia muito devagar. Nas costas dele tinha um bicho inacreditável, preto, vinha até aqui, mais ou menos no meio da coluna, e ficava assim, ó, espetando as costas dele. Maravilha, certo? Aí você está na fila, está olhando, eu sou ligado igual um liquidificador, não é o que eu quero ver, é quando me mostram. Quando me mostram, tem possibilidades de conserto. Mas como eu posso encostar na pessoa e falar assim, ó, você acredita em espiritismo? A única coisa, o único bom senso que eu tive é assim, se ele acreditar, ele vai para uma casa que vão auxiliar ele. Não vou oferecer serviço. Pode ser no seio familiar, só se me procurar e vir me conversar comigo. Lembram que eu falei a semana passada da pessoa que estava de cama? Aí tinham 3 Exus, foram trazidos aqui, tivemos que nos movimentar por uma montanha do lixo humano, é um negócio absurdo, impressionante. Impressionante. É uma pilha de corpos, grande, largado, e nós tivemos que ir lá. Pois bem, tiramos o espírito, excelente. Esses Exus também tiveram um auxílio e vamos reverter as atividades. Simplesmente, depois que eles tiveram umas 2 sessões, eles começaram a trabalhar. Seu eixo corrente, cadeado e cadeado e tem um outro. Acho que o Gil pode lembrar daqui a pouco aí. Corrente. O do lixo. Corrente. Eixo do lixo. Cadeado, corrente do lixo. Tá. Aí fizemos, ó. Nós vamos fazer isso. Vamos fazer um agrado muito rápido, em canto nenhum, era aqui mesmo tinha que ser feito. E aonde depositaram, na frente da casa, numa árvore.
para a pessoa. Estava no sofá, já não andava, estava muito ruim. Simplesmente só foi feito quando pediu. Quando minha mãe chegou e falou assim, ó, seu pai está pedindo ajuda. Eu não ofereço serviço. Pode ser da família, não ofereço. Porque as pessoas são refletivas. Você oferece serviço, é como acender uma lanterna num vidro, num espelho. Ah, você está passando por isso? Ó, tem um lugar que eu vou que faz. Ah, leva o meu nome, faz lá. O Celso fala muito disso. Não. A pessoa sabe o que eu faço, sabe a religião que eu professo. Já convive com muito comigo, convive comigo há muitos anos, sabe o que eu faço. Já teve prova do que eu fiz em outras ocasiões, então por que eu vou ficar correndo atrás? Ah, mas era seu pai. Era, mas... Quando pediu, vamos fazer, vamos, ó, preciso ir aí, porque ele não podia, fez um pedido que foi feito lá na árvore, mas é a base de urina. Aí eu falei, mãe, eu preciso ir aí, preciso despejar um pouco de aguardente aí, assim, 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 pode ser? Pode. Só despejamos na árvore, cancelamos a atividade, já tinha sido cancelada aqui, cancelamos lá. Então, começou a andar de novo. Mas eu não ofereço serviço. Mas não faço isso. Quantas pessoas, eu dou alguns conselhos que eles me dão, a pessoa entra por aqui, sai por aqui, depois eu vejo a pessoa hospitalizada, vem conversar comigo, puxa, mas fica tranquilo, Deus vai auxiliar. Você acha que eu vou ficar correndo atrás da pessoa? As pessoas correm atrás da igreja para pagar uma fortuna para os pastores aí, pô. Ou para os trabalhos online de Umbanda, igual eu vi hoje aí, que a Languti mandou, depois você pode pôr no grupo aqui lá, viu, Languti? Então, eu não ofereço. Nós trabalhamos sério. Eu não estou dizendo que os outros não trabalhem sério. Trabalham sério, na medida das suas condições, na medida das suas ferramentas. Mas a mensagem de hoje é, primeiro, cuidem dos seus médiuns. Cuidem da sua matéria-prima. Ah, eu atendo 300 pessoas por noite. Fantástico! E quantos médiuns seus passam a semana toda mal? Que você não dá atenção. Ou quando vai falar, sabe, você precisa ter firmeza. Ou vamos fazer alguma coisa para você, você traz isso, e o doente perto lá. Os primeiros a serem trabalhados para terem uma qualidade de vida melhor é aqueles que procuram sua casa. É aqueles que estão dando apoio a você. Aqui todo mundo sabe. Podem ter 10 pessoas para atender. Primeiro, quem vamos atender é os médiuns da casa. Eles primeiros têm que estar bem. Então, quando começa o trabalho, é assim: como foi sua semana, fulano? Ah, foi assim, assim, assim. Ciclano, quarta-feira você ficou ruim pra caramba, né? Ele está falando aqui, fiquei. Então, não era assim, assim era por causa disso, disso, disso. Já vai ter que ser feito. Entendeu? Então, prestem atenção nos médiuns, principalmente aqueles que têm carinho com a casa, que tudo que você pede eles executam com carinho e com amor. Entendeu? Não é a pessoa chegou, mas não desenvolveu, escuto muito isso,
Não desenvolveu, deixa sofrendo lá, tem que passar 5, 6, 7, 8 reuniões para desenvolver. Mediunidade é inata. A pessoa é. Indica o ponto de força dela. Quando ela entra, fala, ó, toca para Obaluaê, a pessoa, pronto. Você já sabe, eles já estão falando. Aliás, isso é uma particularidade minha, né? Você que está me assistindo deve ser pai de santo. Acho uma particularidade. Entendeu? Acho uma particularidade. Então, direcione seus médiuns. Dê apoio sempre. Peça para eles estudarem, peçam para trazer as dúvidas. Explique para eles. Você está passando mal? Ah, estou assim, assim. Bom, você vai ter que usar uma erva de ançã, tal, beleza. Ó, outra coisa. Você vai usar gerânio, não use o vermelho, use o branco. Explique o porquê. Tem particularidades, muitas particularidades. É preguiçoso? Tem médiuns preguiçosos? Tem aqui também. Camarada não vem, não chega mais cedo para estudar, para saber do que é isso e aquilo. Certo. Vai ser utilizado conforme é indicado. Então, é um caso grave que eu preciso de um conhecimento técnico melhor? É fulano, é Beltrano e Ciclano. O outro fica meio de lado. Posso fazer o quê? É questão técnica. Então não posso pegar um instrumentista que conhece uma máquina perfeitamente e falar, pega aquele camarada que cuida dos cabos, só puxa cabo, manda isso arrumar o painel de instrumentação. Não posso fazer isso. Como eu posso pegar uma entidade que para trabalhar com ela tivemos que passar as fitas? Porque aqui já teve caso, assim, de um espírito espanar 6. Não é verdade? Então tem que ser explicado aquilo. Tem pessoas que já viram e ficaram horrorizadas, com medo. Não, mas medo do quê? Não precisa ter medo. Às vezes é um irmão dementado, mas que vai ser auxiliado. Não é verdade? A carga de dementados que tem na rua para serem auxiliados é uma coisa absurda. Já visto esse monte de jovens que morrem aí por drogas. Muitos deles estão perdidos, né? Muitos estão largados, são espectros dentro de suas casas. Alguns suicidas são espectros nas suas casas, que há recorrência, que daqui a alguns anos, como já aconteceu em alguns casos, o outro se suicida também. Então você tem que ter conhecimento, se não tiver, pedir ajuda. Quando eu não tenho, eu peço ajuda para outros lugares. Quem pode trabalhar em conjunto? Quem pode trabalhar em conjunto? Né? Já estão me alertando que passou 10 minutos. Eu, para mim, falei em 15.
Agradeço ao Eliel Calisto, Sandoval, que é o Sam? Ah, legal. E da onde é o Sam? Sam, depois você fala de onde você é, vamos conversar. Juscelia. Mãe Juscelia. É a mãe Juscelia. Isso, é a esposa do mestre Pedro. Ah, parabéns. Mestre Pedro é É o o nosso. atabaque também. Isso. Muito bom. Agradeço por estar gostando. Aqui é Cláudio Honor, pai de Cláudio Honor. Certo. Obrigado, pai Cláudio Honor, também. Precisamos reunir todos nós aqui um dia, ou vamos nos reunir aí para trocar umas ideias, né? Então, teve uma passagem, juro para vocês que eu acabo em mais alguns minutos. Teve uma passagem que nos chamaram num centro. Chegamos num centro. Antônio Medeiros. Ele pediu ajuda, então para mandar mensagem no inbox a gente entra em contato. Pode dar o da Débora também. Senhor Antônio, a gente recebeu o seu pedido e vamos processar, tá certo? Chegamos através do Pai Gil, um centro nos chamou para ir lá. Nós fomos. Já essa pessoa tinha vindo aqui, detalharam como era o centro da pessoa, e eu estou passando uma dificuldade, precisamos ir lá, para não comer muito tempo de vocês. Maravilha. E nós marcamos e fomos, porque nós estamos prontos a ajudar, né? Mediante a nossa competência, mediante as nossas ferramentas. Não fazemos milagre, mas tentamos ter um grande apoio auxiliar. Só que assim, eu ando de chinelo, bermuda, camiseta, né? Aí quando chegamos no centro, parou, entrou Cida, Gil, Débora, as pessoas, a Rosana foi também. Aí eu estou passando, escutei alguém comentar: e o pai de santo vem quando? Ele já está chegando? Aí eu passei por eles, boa tarde, boa tarde. Nos levaram para a pessoa responsável e tal. Nos trocamos, aí eu desci, aí a pessoa apresentou: esse é o pai de santo. Eles estão aqui sabendo disso. A pessoa pegou minha mão, beijou, ajoelhou e beijou minha mão. Nossa, eu fiquei muito sem graça. Eu ajoelhei muito mais rápido que ele e beijei a mão dele mais rápido. Resumindo, por que isso? Porque depois, quando desceu o pai de santo da casa, todo mundo se ajoelhou, bateu a cabeça e beijou a mão. Eu fiquei meio sem graça, falei, tá, né? É assim, é assim. Fazer o quê? É respeito, é respeito. Quando começaram os trabalhos, o Anjo Negro veio, tinha algo a ser trabalhado, muito pesado. E aí o Anjo Negro falou: vou precisar de uma pessoa. Uma ia ser a Rô, dona da pensão. E outra pessoa aqui. Depois que acabou, a outra pessoa aqui para fazer uma limpeza, tem um índio aí assim, assim, assim. O pai de santo ficou tão maravilhado, já entrou perto, sou eu. Mais ou menos isso, né? Tá aqui. Não, senhor não. Ele apontou por irmão, depois eu vim saber que era o irmão dele. O senhor vai mentalizar isso, mas olha, esse índio veio com uma força, vocês não têm ideia. Ele levou barramento, levou corrente, fez a limpeza. Então, para vocês verem que os médiuns mais encostados, mais quietinhos, são os mais potentes. Desenvolvimento de médium é pondo para trabalhar e você do lado tomando conta. Você vai ver que ele começa a melhorar muito mais rápido e pedindo para estudar.
pedindo para estudar. Aí ele vai enveredar um caminho. Você já conhece as classes dos espíritos, você conhece isso. É lido o Evangelho, é lido, olha, eu tenho dúvida, explique. Se não você, tem outros na sua casa, aqui tem outros competentíssimos para explicar. E você dá continuidade. Infelizmente, o que é de lamentar é que não tem show. É só isso. E eu primo, e aqui todo mundo preza, não ter show. Não ter show. E não tendo show, as pessoas não gostam. Gostam que tenha um show, que meta a mão no bolso delas. Entendeu? Mas é assim. Nós preferimos trabalhar de cabeça limpa, tranquilos. Né? Então, já tomei o tempo 16 minutos a mais. Semana que vem vou explicar direito os refletivos, porque não adianta você estar oferecendo trabalho. Não adianta você estar oferecendo trabalho. Os médiuns têm que ser treinados mentalmente, a serem fortes mentalmente, para ter uma qualidade de vida no espírito, que é os 4 pilares: o espírito, a saúde, o sentimento e a finança. Mas como quebra esse bloqueio? Como eu começo a melhorar nisso? É um trabalho mental, espiritual, limpo, com coerência. Coerência matemática, científica, seja lá o que for, mas coerência. Por que você ajoelha para acender uma vela? Você nem sabe por que está fazendo isso. Está acendendo porque mandaram você acender. Você sabe abrir um campo? Esse é o básico. Não adianta estar acendendo vela todo dia. Você vai fazer o quê? Só iluminar o lugar? E muito provavelmente na outra semana eu vou falar de produtos naturais. Porque eu já falei aqui na festa de Iemanjá, o pessoal dá barquinho de plástico, espelhinho, aquele perfuminho vagabundo, né? Se eu sou Iemanjá, devolvo tudo na cabeça da pessoa. Né? Então, copo de plástico. A gente foi para Cubatão uma vez, vamos fazer na natureza, é gostoso. Voltamos com 8 sacos de lixo. Lotado o carro. Os 2 carros, lotado de lixo. Eu tenho as fotos, depois a gente põe aqui para vocês verem. A gente foi limpar a sujeira que fizeram lá. Então, por que se faz isso? Qual é a coerência disso? Sinta, observe, veja, abra o campo. Você tem que conversar, certo? Então, depende do que me cobrarem aí no semana que vem, podemos até falar também. Rose Duarte, boa noite. Sandra Castro Artesanatos. Essa é de Florianópolis. Essa aqui, você é de Florianópolis, legal. Muito bom. Rodrigo, que está aí também, né? Martim Juca. Alguns que eu possa ter esquecido, desculpe. Excedemos 20 minutos, né? Se deixar, vamos falando sem parar. Se quiserem fazer alguma pergunta, ainda tem... Podem conceder mais 11 minutinhos? Então, tem mais 11 minutos para vocês falarem, porque precisamos liberar a linha, que eu preciso agradecer também
Semana que vem talvez vai estar muito melhor. A Débora ficou 1h45, 1h50 conversando com a Nete. Teve uma paciência do caramba para melhorar. Só que eles vão só fazer a inserção amanhã. E nesse momento, esse período que eu estou passando, eu queria agradecer a filha da Débora, que é a Roberta, que ela liberou também o sinal lá para poder melhorar aqui, para vocês terem um sinal melhor, né? Certo, Rodrigo. O Rodrigo está concordando, infelizmente é assim mesmo. Pretendemos no futuro, quase a custo zero custo, dar aulas aqui. Muitos médiuns, eu sei que passam muitas necessidades, né? Mas o problema é que aqui o trabalho é de sábado. Então vai em torno de, que horas? 17, né? Começa. De 17 até 22 horas. Então o sábado é um dia meio apertado para as pessoas, né? Mas o que pudermos fazer pelas pessoas, vamos fazer. A Juscelia falou da mãe Oxum, né? Eu tive uma iniciação com a mãe Oxum fantástica. Um dia eu posso contar para vocês. A montanha desse lado, tudo dourada, né? E ela fica no alto, sentada num trono, e nós ficávamos embaixo. Então ela direcionava para quem ela ia fazer a iniciação. Foi muito bom, né? Não tem perguntas? Ninguém? Eu preciso liberar a linha, né? Bom. Dá pra ver o chat aqui. Dá, tô vendo aqui. Pessoal de Taubaté, Edna, Selma, obrigado. A Sandra Castro de Artesanatos. Sandra, depois pode indicar seu endereço, que tipo de artesanato. Ela quer ser sua aluna, Sandra Castro. Olha, é um prazer enorme. Posso ajudar a orientar você sim, sem problema nenhum. A Gabi do Hazar. Né? Seria um prazer. As pessoas que têm vontade, é um prazer ajudar. Ajudar. Eu fui muito auxiliado sozinho. Então, tem a Téxia, a Cecília Meirelles, né? Tem Cecília Meirelles, eu vou lembrar de Minas Gerais, né? A Téxia, a Cecília, outros instrutores, Irma e Mara, Pai Agenor e assim por diante. Então, do jeito que a vida foi boa comigo, me trazendo essas pessoas, o que eu puder fazer por as outras pessoas com carinho, eu vou fazer. Só que exige um pouco de disciplina, né? Então, e também, assim, não discutimos procedimentos idiotas. Isso eu não discuto. Então, me indicaram acender uma vela no meio da rua, mas na hora que o trânsito estiver no pico. Bom, isso é problema seu, você quer acender. E tem gente que paga ainda para fazer isso. O cara dá esse conselho, o cara ainda vai pagar o Pai de Santo para fazer isso. Paga lá a pessoa. Tem o pessoal cheio de aproveitador. Juscelia Gomes, obrigado pelo incentivo. A Juscelia fala da onde? Ela é de Diadema, minha mãe. Diadema? A mãe Juscelia. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Precisamos fazer uma confraternização aqui, ou aonde for, trabalhar juntos também, interessante.
Gente, faltam 5 minutos. Agradeço muito do coração vocês. Posso ter desviado, mas foi interessante. Semana que vem vamos fazer outra. Podem deixar sugestões para falarmos sobre. Eu queria pedir para o Pai Gil encerrar a nossa reunião de hoje, agradecendo ao nosso Pai Oxalá, essa divindade, né, que possa abençoar a todos nós e todos sejam muito abençoados. Algumas perguntas que tiverem, eu passo a resposta depois, assim, do William pode transcrever. Fiquem na paz do Criador, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, que é o divino Criador dessa terra, que abençoa a todo esse planeta e seus mensageiros. Salve nosso Pai Oxalá. Salve. Exame olhai este mundo que o Senhor criou, com beleza e encanto, Oxalá com seu manto a bondade semeou. Exame olhai este mundo que o Senhor criou, com beleza e encanto, Oxalá com seu manto a bondade semeou. Carregando a luz, Oxalá é luz, Ele é amor. Carregando a cruz, carregando a luz, Oxalá é luz, Ele é amor. Abre as portas do coração para receber meu Pai. Abre as portas do coração para encontrar a paz. Abre as portas do coração para receber meu Pai. Abre as portas do coração para encontrar a paz. Salve nosso Pai Oxalá. Salve, que assim seja. Só um detalhe, acho que foi a Silvana que escreveu, que os pais de antigamente não sabiam. Ao contrário, Silvana. Muito ao contrário. Os pais de antigamente tinham iniciações potentíssimas. É que foi se deturpando-se. Você pega Zélio, pega da Mata, pega outros, você vai ver que era extremamente simples. Extremamente simples. E isso foi se deturpando. Então hoje, você vê as pessoas gastando muito dinheiro para fazer coisas ridículas, que pode ser feito com uma planta. Eles tinham esse conhecimento. Pode ser feito com um pedaço de carvão. Você pode unir carvão ou cal, que era muito comum antigamente, porque as casas da colônia, dos coloniais, era pintado com cal. Então, um pedacinho de cal, um pedacinho de enxofre, um carvão, um pouquinho de pólvora que o Senhor deixasse perdido, era muito bem usado. Então, esse conhecimento é igual ao computador. Ele vai se aprimorando. E as pessoas vão utilizando as mídias para tentarem se sobressair e, desculpa o que eu vou falar, até para ganhar dinheiro, muito dinheiro em cima disso, para serem conhecidos. Eu escrevi 30 livros, eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou assim, sou respeitado, tenho 10 mil seguidores. Mas as coisas são muito simples, você não acredita. Se vocês quiserem e concordarem, falta 55 segundos. Eu posso falar dessa simplicidade na semana que vem. Tá certo? Muito obrigado, boa noite.
podem deixar as sugestões. Olha, agradeço de coração o carinho de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu vou desligar e só tenho a agradecer, tá certo? O enorme carinho. Muito obrigado.